Chegou o momento da gente acompanhar os destaques do Bom Dia impresso e digital de hoje. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. Edição desta quinta-feira traz na capa uma iniciativa do Presídio de Erechim de banners a bolsas ecológicas e o estímulo à ressocialização. Coluna do Rodrigo Finardi traz uma afirmativa de Brum. O Rio Grande do Sul tem 2 políticos acima da média, Leite e Gabriel, de acordo com ele. Página 3, FGTAS, Cine de Erechim, vê número de vagas abertas aumentar mais de 2.300% em 20 meses. Na página 4 tem os colunistas de opinião e na 5 uma iniciativa do Presídio de Erechim que visa a ressocialização. Página 6 tem o fato da foto e na 7, R16, a região registra a redução expressiva de óbitos durante a pandemia. Página 8, Social BD das NBARs e na 9, ferramenta facilita novas parcerias em áreas do conhecimento e inovação do Instituto Federal. Na página 10, se confere uma reportagem do Belas Artes, apresentações de fim de ano já estão sendo preparadas. Na página 11, dia de finados, últimos dias para deixar tudo pronto. Na página 12, sinto-me honrado, agradecido e feliz, diz homenageado em Aratiba. Página 13, Jacutinga, agenda produtiva em Brasília, afirma prefeito. Página 14, em geral, artistas ressaltam o alívio com o retorno de eventos dos grupos musicais. Página 15, atuação na pandemia destaca pacientes, familiares e equipes do Hospital de Caridade em uma missa. Tem os classificados do Bom Dia, você confere em geral, Sicredi destaca o crescimento do segmento no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e na página 19, região contará com ações e investimentos para a recuperação e aceleração da aprendizagem. Página 20 tem um caderno de variedades e na 22, insegurança, ataque a tiros, deixa 2 mortos e 1 ferido em Erechim. Página 23, em esporte, o Ipiranga, técnico Júnior Rocha, busca vitória e enfatiza, não tem terra arrasada. Na página 24, contracapa do Bom Dia, está falando do Grêmio, que supera o Ceará e fica com o título inédito. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos agora às informações do esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Quinta-feira começando, o final de semana está logo aí, com jogos decisivos. O Ipiranga que joga no sábado contra o Novo Horizontino, vida ou morte, agora rezando para resultados paralelos. Está muito difícil para o Ipiranga, né? Mesmo assim, a comissão técnica, ela mantém a palavra de que ainda é possível. Eu conversei com o técnico Júnior Rocha, que disse, não tem terra arrasada. E algo que me chamou bastante atenção na conversa que tive com ele ainda ontem, na quarta-feira, é que ele falou muito sobre a campanha e se reduzindo a uma frase, né? É com esse grupo que chegamos até aqui, é com as nossas convicções e com essas convicções que chegamos até aqui e não vamos abrir mão, dizendo que tudo que foi construído, nós não vamos, por conta de uma classificação para a Série B que não aconteceu, pegar um trabalho de todo um ano, de um planejamento que foi feito com uma comissão técnica que, claro, incluindo o Alexandre Andrés, mas agora com o Macaé também com o Júnior Rocha, fez um trabalho muito bom do Ipiranga nesse ano. Foi uma pena o Ipiranga ter tido algumas dificuldades, mas ainda é possível. Agora, claro, resta, eu acho, na projeção, que é mais fácil o Manaus vencer as suas 2 partidas. Claro que vencer a próxima vai entrar na última rodada com sangue doce para encarar o Novo Horizontino, mas é isso, pelo menos, que na minha opinião, na minha modesta opinião, o Ipiranga tem que se apegar. E, trabalhando na hipótese do Ipiranga vencer o Novo Horizontino e também vencer a Tombense em Minas Gerais. Ficou muito complicado, mas a torcida do Ipiranga segue acreditando, lembrando que os ingressos já estão à disposição e permanecem até o dia do jogo, comprados com antecedência, a torcida paga um valor um pouco mais barato. E olha só, Leandro, ontem, na tarde da quarta-feira, nós tivemos a decisão do Grêmio contra o Ceará do Brasileirão de Aspirantes. E sim, o Grêmio conseguiu se sagrar campeão do Brasileiro de Aspirantes para
encher a torcida do Grêmio de dúvidas. Ontem foi uma enxurrada de comentários nas redes sociais, porque o Grêmio é uma situação complicada e a comissão técnica, o próprio Wagner Mancini, e aqui eu estou chamando para reflexão da torcida do Grêmio, porque o técnico Wagner Mancini, ele falou, indo de encontro ao que disse o Rafinha, e eu cheguei a falar isso nessa semana, sobre a ideia de manter um time um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo, com aquela fala mansa, às vezes indo para um lado, indo para um outro, como é o Wagner Mancini, mas a ideia dele, do time dele, se vê no time titular, quando ele insiste em alguns jogadores que já mostraram que, na minha opinião, não tem nem capacidade para vestir a camisa do Grêmio. Um desses casos é o Paulo Miranda. E ele, na coletiva após o jogo contra o Atlético Goianiense, ele disse que não ia pegar nenhum jogador para Cristo, ele disse que não ia crucificar ninguém por atuação individual e ia analisar o coletivo, que agora era a hora de solidariedade de todos se abraçarem, não apenas do time, como também no externo, e também mandou o recado à torcida. Agora, quando tu tem uma categoria de base, como já acontece nessa última década, e a direção Bolzan foi uma direção que conseguiu muito ter aquele sucesso de um clube que levava até como status um clube superavitário e que tem uma organização administrativa, por mais que esse ano seja péssimo, seja pífio, seja ridículo do Romildo Bolzan em sua gestão, o Conselho de Administração, que é comandado pelo Romildo desde a sua chegada lá a partir do ano de 2015, tem uma organização que tem como uma das principais pautas as categorias de base. E o Romildo Bolzan conseguiu lucrar muito com vários jogadores que foram vendidos. O Arthur, a principal referência, que foi vendido para o futebol espanhol, para o Barcelona. Então, o Romildo Bolzan ainda consegue ter sucesso nas categorias de base. Está aí Elias, Pedro Lucas, o Elias, 12 jogos, 12 gols, artilheiro da transição, sub-23, né? Brasileiro de aspirantes, o time de transição, Pedro Lucas, camisa 10. E aí fica aquele grande questionamento. Por que não integrar tão rapidamente esses atletas? Por que a demora para colocar o Elias no time principal do Grêmio? Por que a insistência em alguns jogadores? Porque o Juan acabou falhando em alguns jogos. Me diga quem que não falhou no time do Grêmio em alguns jogos. Se o Paulo Miranda e o Juan, a comparação, e o Juan é melhor, por que não colocar o Juan? É porque é novo? É porque não tem experiência? É porque o momento agora exige jogadores um pouco mais cascudos? Então é uma grande dúvida, e a torcida do Grêmio, claro, vai estar apoiando no jogo contra o Palmeiras, disso não tenho dúvida nenhuma, com ingressos que já estão sendo vendidos, um preço até bom para quem mora em Porto Alegre, né? Para quem tiver que sair do interior do estado para ir até a capital, não é tão barato assim, mas a torcida vai apoiar, mas vai criticar também. Pois bem, Leandro, do outro lado o Internacional, que retoma seus treinamentos e agora com dúvidas, porque o jogo contra o São Paulo, que acontece no estádio Morumbi no próximo final de semana, é o jogo que antecede o Clássico Grenal. E o Internacional, mais uma vez, tem a oportunidade, e é claro, daquilo que eu sempre falo sobre essa rivalidade, que é, acima de tudo, muito importante, e até mais, acho que a coisa mais importante que o Inter poderia fazer nesse jogo do Grenal, em caso de um resultado positivo, poderia quase que selar o rebaixamento do Grêmio. Agora, o que os bastidores têm dito é que tanto a direção como o técnico Diego Aguirre não querem nem saber de Grenal. Por mais que a imprensa da capital fale muito isso, de que os jogadores, e até mesmo o Rodrigo Dourado, que acabou sendo amarelado, está suspenso para o próximo jogo, o Diego Aguirre poupando alguns jogadores, poupou o Tyson, acho que é evidente, né? Ele já vinha poupando o Tyson em algumas partidas anteriores, Gabriel Mercado também foi poupado, de que o Internacional estaria focando absolutamente no Grenal e esquecendo o São Paulo. É bom lembrar que esse jogo contra o São Paulo pode ser um jogo definitivo para o Inter colocar os seus pés e se afirmar no G6, para daqui a pouco até pensar no G4, no confronto direto. O Inter teve alguns problemas nesses últimos 3, em 9 pontos, o Internacional conquistou apenas 2, então se nós formos olhar em termos de classificação, o Inter desperdiçou muitos, deixou escapar 2 pontos contra o Red Bull Bragantino, então o foco tem que ser no jogo contra o São Paulo, por mais que se fale no Grenal e por mais que seja uma das chances para o Inter ficar cravado na história como o clássico que rebaixou o Grêmio.
Agora, o momento, sim, é de preparação para essa rodada do meio de semana. Lembrando que o Grêmio ainda tem o jogo contra o Atlético Mineiro lá na quarta-feira. Muito bem, voltamos a falar mais sobre futebol no Virando o Jogo às 17 horas. Também sobre o Atlântico, que tem uma decisão contra o Campo Mourão, o jogo da volta das oitavas de final da Liga Nacional. Uma boa quinta-feira para ti, Leandro, e para todo mundo.